Oi, galera do blog Ansa Malhado, tudo bem? Eu sou a Bruna e esse é o quadro Resenha da Bruna. Bom, esse é um quadro que vai falar um pouquinho sobre alguns filmes, livros, séries, enfim, e a minha percepção sobre eles. Eu não sou nenhuma estudiosa em cinema, nem literatura, nada disso, mas eu vou dar apenas minha opinião. E às vezes a gente vai em alguns canais, alguns sites que trazem resenhas um pouco rebuscadas, cheias de termos que a gente acaba não entendendo, né, quase nada. E para falar uma coisa óbvia muitas vezes. Então, se você quer uma opinião mais simples de alguém que é gente como a gente, esse é o lugar certo. Bom, e para começar, eu vou falar de um clássico, sabe? Uma obra-prima, tanto da literatura quanto do cinema, que é o Laranja Mecânica. Bom, para quem não sabe, Laranja Mecânica é um livro, foi escrito pelo Anthony Burgess, Burgess, enfim, e que foi adaptado para o cinema pelo Kubrick, que é um dos diretores mais impressionantes da história do cinema, né? E assim, eu li tanto o livro quanto assisti o filme e eu achei os dois fantásticos. Mas o foco aqui vai ser falar sobre o filme, tá? Porque o livro eu só li uma vez, eu li quando eu era adolescente ainda no ensino médio e assim, eu li primeiro o livro, né? Antes de ver o filme. E minha mente foi assim. E depois eu assisti o filme algumas vezes. Bom, em linhas gerais, sobre o que é que trata a história do Laranja Mecânica. Tem o protagonista, que é o Alex, e ele tem alguns colegas, eles formam uma espécie de gangue. E assim, eles fazem coisinhas muito fofas, sabe? Do tipo matar, estuprar, roubar, espancar, humilhar, coisas lindas assim. E esse é um filme que ele traz um conceito de ultraviolência, né? Que seria agressões. Eles agridem sem ter nenhuma justificativa, sem nenhum motivo, apenas por diversão. E eles são extremamente violentos. Mas assim, o Alex, ele é, apesar dele ter esse caráter duvidoso não, perverso mesmo, né? E ter essa personalidade doentia, ele é muito carismático. Ele é um jovem, né? Muito inteligente, bem articulado, ele fala bem, ele é engraçado pra caramba. O filme tem um humor interessante, ele tem um humor não convencional. E apesar dele ser essa pessoa odiosa, né? Essa pessoa. A gente consegue achar até graça em algumas coisas que do modo como ele age, né? As ações são horríveis, mas ele é muito carismático. Só que assim, e ele manipula um pouco, manipula os colegas dele. E ele é meio que o líder da gangue. Mas assim, os colegas dele, eles chegam a um ponto que eles ficam incomodados, né? Começam a se aborrecer com Alex, com essa arrogância dele. E aí os colegas traem ele. E aí o filme passa por uma reviravolta, né? Como se fosse uma segunda fase, um outro momento. Em que o Alex ele acaba sendo preso. E na prisão ele segue, né? Manipulador e tudo mais. E ele consegue passar pelo procedimento. Ele é submetido a um tratamento que visa um tratamento inovador que visa a redução, que visa a eliminação da agressividade, ou seja, a pessoa é forçada a ser boa. E aí esse tratamento ele acontece e o Alex ele fica completamente indefeso. Ele vira uma pessoa que não consegue fazer nenhum ato violento, tanto sexual quanto físico, nem pensar coisas violentas, né? Que ele começa a se sentir muito mal. E aí ele é liberado da prisão. E assim, nessa fase, acontece vários fatos em que ele encontra as antigas vítimas dele. As pessoas se vingam dele. E aí isso fica é uma grande sacada da história, né, que faz ela tão. Que faz ela também muito atual. Né? Essas pessoas, elas agridem o Alex porque elas realmente querem justiça, elas querem puni-lo, ou elas agridem porque elas querem dar vazão à sua agressividade, ou porque elas são tão violentas quanto ele e seus colegas. Então a gente fica meio que um sentimento dúbio. Parte da gente dá uma certa pena do Alex, porque
está completamente defeso, ele não consegue se defender, ele não consegue reagir. Mas outra parte da gente pensa, não, ele merecia, ele merecia. E aí, no final do filme fica a questão, será que esse tratamento foi bem feito mesmo e tudo mais? Será que é possível a pessoa se tornar boa sem escolha e tudo mais? E assim, o filme, apesar de ele ser bem antigo e o livro também ser mais antigo ainda, eles trazem uma história completamente atual, né? E eu acho que o mais chocante não é a questão da violência que é retratada de forma explícita no sexo. O que mais choca é que, na verdade, não é tão chocante assim. Como assim? A gente vê nos noticiários pessoas realizando, a todo momento, realizando ações piores do que o que são realizadas no filme. Então, a realidade retratada no filme não chega aos pés da realidade que a gente vive. Então, os tempos de ultraviolência são agora, né? Não é o futuro. O filme ele não traz um ano específico, uma época específica, mas ele tem que é se trata do futuro, né? Tanto pela questão dessa tecnologia inovadora de você conseguir fazer uma lavagem cerebral, quanto por vezes o vestuário ele é esdrúxulo, tem umas cenas que trazem uns ambientes assim meio como se fosse pós-apocalíptico, assim, bem caótico, mas também traz muitos elementos do antigo, do retrô. O Alex, ele gosta muito de música clássica, de arte mais antiga. Então esses elementos são tratados no filme. Então a gente vê, de um lado, um cenário completamente futurista, e de outro a gente vê uma vitrola, uma fita cassete e tudo mais. Né? O filme tem alguns elementos também interessantes com relação à fotografia, né? A ambientação, geométricos, coisas aberrantes, uma brincadeira, né, com a questão da nossa percepção de profundidade, de simetria, e a trilha sonora também, que é um ponto fundamental do filme, que casa muito bem com a história, dá um clima interessante, né, e tem até uma cena que ela é um clássico, né, tem duas cenas que são bem clássicas, né, a toda do Alex passando por lavagem cerebral, em que ele é forçado a ficar com os olhos abertos, quanto quando ele chega na casa de uma das vítimas e ele começa a destruir a casa, batendo as pessoas, cantando I'm Singing the Rain. Então, fica bem claro o nível de psicopatia desse cara. Bom, esse é um dos meus filmes favoritos. Eu gosto muito dele. Cada vez que a gente assiste, a gente tem uma nova visão. E eu indico para vocês. Se vocês quiserem ler sobre outras resenhas, né, podem ir no meu blog, que se chama umavidaemandamento.blogspot.com.br. E se vocês quiserem ler o post que eu fiz sobre esse filme, eu fiz uma resenha, vocês podem acessar o blog estanterecheada.blogspot.com.br. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!